Este vídeo apresenta o módulo M730 Portos Movimentação Cais. A atividade no cais é a atividade portuária mais específica e mais diversificada. Varia não só com a variedade de cargas, mas também com a dimensão, o grau de modernização, tecnologia disponível e o contexto económico, logístico e social de cada porto. Por exemplo, os módulos como o M710 Portos Comercial e o M720 Portos Planeamento suportam atividades em geral de back-office, envolvem pouca gente, exigem procedimentos e competências bastante comuns noutras áreas, precisam de uma tecnologia de suporte, computadores e comunicações, que está bastante divulgada e acessível a qualquer escritório. Diferem muito de porto para porto em termos quantitativos, mas não em termos qualitativos. Isto permite que a implementação destes módulos possa ser feita de forma bastante similar em qualquer porto. Basta dar alguma formação e ajustar um pouco alguns procedimentos. Ora, isto não acontece com o presente módulo. A movimentação do cais, a manipulação das cargas em geral, são atividades de produção em que o tempo real é determinante. Envolvem pouca gente, exigem procedimentos e competências não comuns noutras áreas, precisam de uma tecnologia de suporte especializada, que não é a das empresas comuns. Diferem muito de porto para porto em termos quantitativos, mas também em termos qualitativos. Há portos em que algumas cargas ainda não são transportadas por estivadores, e há outros em que é tudo mecanizado e já existe inclusive muita automatização. No que respeita à tecnologia, há aqui que distinguir aquela que se destina à manipulação física dos diferentes tipos de cargas, como por exemplo, gruas e pórticos, empilhadores, stackers, pás carregadoras, balanças, tapetes rolantes, caminhões de diversos tipos, etc. E aquela tecnologia que se destina às aplicações informáticas de suporte, no caso ao nosso módulo, como por exemplo a internet, as redes sem fios, computadores, netbooks, PDAs, telemóveis, sensores diversos, etc. Vamos ver ao longo deste vídeo que a nossa solução, 100% web, está preparada para se adaptar a qualquer porto, aos mais diferentes cenários de necessidades e graus de modernização e tecnologia dos mesmos. Qualquer solução para suporte à movimentação no cais, em qualquer porto, tem de endereçar três questões-chave: segurança, produtividade e tempo real. O presente módulo responde a estas questões com as melhores soluções e o melhor preço. É importante ter em conta que a tecnologia tem evoluído muito nos últimos anos. Por exemplo, este PDA à esquerda, que mais tarde mostraremos com mais detalhe, data de alguns anos. Era um PDA de última geração, mas podia custar mais de $3.000. Hoje existem soluções em todas as áreas relevantes para o presente módulo, que podem ser até 5 vezes mais baratas. Não só PDAs, mas soluções como netbooks e tablets que podem assegurar muita mobilidade e polivalência nos portos por $400 a $600 a unidade. E até telefones celulares de $50. Tudo isso também graças à web. Para ilustrar o proveito que se pode hoje tirar das tecnologias existentes, sem incorrer em elevados custos, mas com grandes proveitos, vamos falar aqui um pouco da nossa solução para a questão da segurança atrás referida. Trata-se de uma solução inovadora que tira proveito das tecnologias mais recentes e é em grande parte desmaterializada. Graças à possibilidade que hoje temos das aplicações comunicarem com telemóveis por SMS, podemos credenciar os camionistas para acederem ao porto enviando-lhes para o seu telemóvel um simples código de acesso que terão apenas que referir na portaria, no levantamento e ou depósito de cargas, etc. Claro que o código de segurança, uma vez gerado e presente no computador, para poder ser usado, até pode ser transmitido verbalmente, isto é, sem qualquer tecnologia. O importante é que o sistema, quando é informado do código, possa responder com os dados associados a esse código, para se poder validar a operação em curso. Este sistema é muito mais económico e eficaz que os cartões e credenciais em papel de há alguns anos atrás. Quando na portaria se registra o código de acesso, o simples facto do sistema reconhecer e aceitar o código é uma enorme garantia que se trata de uma operação segura. Apenas 4 caracteres, fáceis de memorizar, garantem mais de 1 milhão de códigos possíveis, e o código pode ser só válido para aquele dia e operação.
E uma vez introduzido o código, o sistema responde ao porteiro para ele poder verificar que quer a matrícula do caminhão, quer o tipo de carga que transporta, o nome do motorista, o período em que está autorizado a entrar e por quanto tempo, etc. Mais tarde, já dentro do porto, quando for entregar e ou levantar a carga, o mesmo código é fornecido ao sistema que mais uma vez irá garantir que é seguro receber ou entregar aquela mercadoria àquele camionista. À saída, quer com o caminhão vazio ou cheio, o mesmo código irá garantir que se trata de uma saída autorizada. Isto é, está autorizado a sair vazio ou carregado, que o tipo de carga é aquela, que já cumpriu eventuais formalidades aduaneiras, etc. Tendo o motorista um código diferente todas as vezes que vai ao porto, ninguém pode entrar ou sair com o seu caminhão que não seja ele, que é quem sabe o código. Não há troca de cargas e o pessoal do porto sabe sempre que está a tratar com a pessoa certa e com a carga certa. E isto, voltamos a repetir, totalmente desmaterializado a custo praticamente zero. Bem, esta questão da credenciação e segurança vai ser detalhada no vídeo do módulo M780 Portos Portaria. Mas como veremos, o código de segurança está presente sempre que se introduzir ou visionar os dados dos movimentos de cais. E aqui veremos que o código de segurança também tem um papel operacional importante. Veremos que ao inserir o código válido, o sistema pode preencher de imediato alguns campos, como o da matrícula e o da mercadoria. Outra vantagem muito importante é que podemos associar ao código de segurança indicações precisas sobre quando o caminhão deve chegar ao porto. Quando o motorista recebe o código, recebe também essas indicações. Com isso, consegue-se um fluxo de caminhões ao porto mais controlado, o que resolve o problema dos congestionamentos aleatórios que afetam a atividade portuária. Isto é, segurança que ajuda à produtividade. Vamos ao menu das facilidades para a movimentação de cargas nos portos. Aos navios e as escalas dos navios no porto, que são importantes para consulta no cais. Sobretudo as escalas, já que as operações estão em geral relacionadas a escalas concretas. Seguem os lotes de embarque e desembarque dos diferentes tipos de carga e mercadorias que serão movimentados. Lote de embarque e desembarque de carga geral, lotes de embarque e desembarque de granéis sólidos, lotes de embarque e desembarque de ro-ro veículos e lotes de embarque e desembarque de contentores. O resto do menu está organizado em 4 partes, cada uma das quais destinadas às movimentações de um dos 4 tipos de carga e mercadorias referidos anteriormente. Em cada uma das partes há opções para 6 movimentações típicas. Movimentos entre os clientes e o parque. Cliente para parque, parque para cliente. Movimentos de embarque. Parque para o navio, cliente para o navio, direto portanto. E movimentos de desembarque. Do navio para o parque e do navio para o cliente, também direto portanto. Veremos a seguir as facilidades incluídas neste menu com mais detalhes. Vamos nos debruçar neste capítulo sobre os movimentos do cliente para o parque, por vezes chamados recepções em parque, e do parque para os clientes, os levantamentos do parque. O parque serve as chamadas operações de carga e descarga indireta. Isto é, a carga não vai direta para o navio. Isto é, o caminhão não chega e descarrega logo na premada para o navio. O caminhão descarrega num parque, de onde mais tarde as cargas serão embarcadas para os navios. E o inverso, ou seja, o navio não descarrega direto para os caminhões, mas sim para o parque, de onde serão mais tarde feitos os levantamentos. Aproveitamos para sublinhar desde já que em tudo o que for dito neste vídeo se deve ter em conta que muitos dos movimentos de cais têm na origem ou no destino não apenas caminhões, mas também em outros meios de transporte. Por exemplo, comboios e até outros navios quando há transportes. É só por uma questão de facilidade de exposição que falaremos sempre em caminhões, que são, de qualquer forma, o transporte mais vulgarizado.
O parque em si pode ser bastante diversificado. Pode ter armazéns cobertos, áreas especiais, temas de frio, etc. Mesmo nos parques a descoberto, as cargas podem ser cobertas em cargo de necessidade. É na caracterização dos lotes de carga mercadorias que se dão as indicações sobre o tipo de parqueamento a usar. Para a compreensão do que se segue, deve estar bem presente que no momento em que os movimentos de e para o parque têm lugar, o planeamento já elaborou o plano de operações e micro-operações para as cargas, bem como carregou e caracterizou devidamente os lotes no sistema. Os caminhões que vou deixar e ou levantar a carga no parque também já deverão ter sido previamente credenciados, estando na posse dos motoristas o código de segurança, tal como atrás referido. Vejamos então. Vamos entrar na opção Clientes Parque CG. A primeira observação a fazer é sobre a largura das telas de manipulação de dados. Como vemos, são muito mais estreitas. Na verdade, tem um formato adaptado a 320 pixels. A razão é a importância que foi dada à mobilidade neste módulo. Com este formato, pode-se trabalhar melhor nesta aplicação com os mais diversos dispositivos, desde PDAs, tablets, netbooks, a telefones celulares. Pensamos que os atuais netbooks, com a sua polivalência, variedade e disponibilidade no mercado, tela LCD menos exposta que a dos tablets e com menor preço, são uma boa opção. Lembramos que os preços desses netbooks variam de 300 a 400 dólares. No entanto, quando se pretende dispor de dispositivos mais especializados, por exemplo, com leitura ótica, os PDAs tradicionais com leitura ótica e ou de RFID integrada podem ser a opção. Os telefones celulares também podem desempenhar o papel importante, pois podem aceder às aplicações, suportar comunicação de voz, comunicação por SMS e até podem captar imagens e enviá-las para seu registro no sistema. Note-se que, no contexto portuário, é às vezes importante captar de forma expedita imagens para documentar situações como danos nas cargas e outras. Mas voltemos à aplicação. Vamos selecionar as descargas de cliente para parque do nosso cliente DemoShip.org. E aqui estão as cargas que ele descarregou recentemente. Mais propriamente, para o navio Otto Danielsen, com data 14 de janeiro de 2011, escala número 30. As cargas foram vários contentores de 20 e 40 pés e atados de varões de aço. Estas cargas são controladas não em termos de peso, mas em termos de itens, como podemos ver. Há também a matrícula ou placa do caminhão que os descarregou e o documento Guia de Transporte. Se chegasse um novo caminhão com carga para descarregar no parque e registrá-la, clicaríamos no sinal de mais. E preencheríamos os dados no tal formato compatível com um PDA ou telefone celular. A matrícula do caminhão e do reboque, se aplicável, a escala, a mercadoria, o peso e ou o número de itens que constituem a carga, uma identificação da unidade, se existir, o que acontece, por exemplo, para os coils, bobinas, automóveis e contentores, a operação, e há aqui um elemento muito importante, o código de segurança. É um código composto de 4 caracteres gerados aleatoriamente, e que o motorista recebeu quando se credenciou para a operação, e que tem de comunicar na portaria, na descarga, etc. Por exemplo, PA3C. Este código irá validar se o motorista e o caminhão que temos à nossa frente são o que dizem ser e que a operação é segura. Vai também impedir erros de registro, como por exemplo, na matrícula, placa e na carga. Isso porque, na credenciação, o código de segurança então gerado foi associado pelo menos à matrícula, mas também pode ter sido associado ao tipo de carga, a um determinado período de tempo, etc.
O sistema validará os dados introduzidos contra os dados associados ao código de segurança. Há aqui também a guia de transporte e alguma observação que se queira fazer. E pronto! Temos os dados para registrar uma descarga em Park vinda de um cliente. Note finalmente que este movimento foi precedido não só da credenciação referida anteriormente, mas também de um plano para a operação, como explicado no vídeo do módulo M720 Portos Planejamento, e que neste plano foi carregado um lote de carga mercadorias. Este movimento concretizaria parte da descarga desse lote, e a qualquer momento poderíamos ver em relação à operação o que já foi descarregado do lote previsto. É importante para ter toda a carga apta a ser embarcada quando o navio chegar. Os movimentos de embarque ou são do parque para o navio, na carga indireta, ou do cliente para o navio, na carga direta. Note-se que ao dizer-se do parque para o navio ou do cliente para o navio, há uma questão importante que varia de caso para caso, consoante as cargas e consoante os portos. De facto, as cargas não vão geralmente de uma forma direta para o navio. Elas são depositadas na promada onde o navio está acostado. Depois, por meios locais ou por meios dos navios, é colocada no navio. O inverso também acontece da mesma forma. Sai do navio para ser depositado na promada. No entanto, há certos tipos de cargas que, com base em equipamentos apropriados, podem sair direto do transporte para o navio e vice-versa. E também há o RORO, em que os veículos vão e saem pelos seus próprios meios para e do navio, por rampas e conduzidos por motoristas. Vejamos então os movimentos de embarque. O embarque é um movimento de cais que também pode beneficiar-se da mobilidade. Vejamos os embarques recentes do nosso cliente DemoShip.org. Aqui estão alguns embarques, na escala 30, do navio Otto Danielsen. A informação sobre a carga é muito similar à já vista anteriormente. Devemos, no entanto, chamar a atenção para o número dos itens, que aqui está negativo. Por exemplo, menos 49 rolos de arame e menos 2 rastros e gruas. Isto é porque são saídas de parque. Na descarga para o parque entram a positivo. Conjugando os positivos das entradas com os negativos das saídas, teremos sempre online os estoques de carga em parque. Isto é importante, seja em termos de gestão operacional do parque e do porto, seja em termos de faturação e controle online pela alfândega. Esta questão é abordada em detalhe no vídeo do módulo M740 Portos, Estoques e Parqueamento. Para inserir um novo embarque, basta clicar no sinal de mais. E os campos a preencher, como vemos, são familiares, incluindo o código de segurança, cuja importância nos movimentos de cais vale sempre destacar. Os movimentos de desembarque ou são do navio para o parque, na descarga indireta, ou do navio para o cliente, na descarga direta. Vejamos então este tipo de movimentos. Vejamos um desembarque direto, isto é, direto do navio para o cliente. Escolhemos também o nosso cliente DemoShip.org. Obtemos uma descarga de coils, bobinas. Neste caso, como vemos, os coils têm peso. São um item único, têm uma identificação individual, coil a coil. Aqui está a matrícula e a guia de transporte. Em geral, os movimentos de embarque e desembarque estão, portanto, apresentados, mas há muitas variantes. Quando se tem de tratar os movimentos de embarque e desembarque, deve-se ter em conta um fato muito importante, que é o do tempo do navio no cais ser muito caro. Então é preciso descarregar e carregar o mais rapidamente possível.
Isto obriga a diferentes procedimentos, conforme as cargas e outros condicionantes. Por exemplo, um desembarque de veículos pode ser feito com motoristas que retiram os veículos rapidamente do navio, através de rampas, e os conduzem a um parque. Isto ocorre sem qualquer registro no momento da saída. Depois, esse parque pode ser percorrido de forma sistemática por operadores com PDAs, que leem os códigos de barras afixados aos automóveis, por exemplo, nos para-brisas e portas. Outro exemplo pode ser o desembarque de granéis. Os granéis podem sair direto do navio para os caminhões, mas nada é registrado aí. Depois, os caminhões passam por uma balança onde são pesados, e o registro do movimento é efetuado somente aí, de preferência com o resultado da balança integrado automaticamente no movimento. Os nossos clientes contam com a experiência dos nossos consultores, que podem ajudá-los a escolher os melhores procedimentos para optimizar embarques e desembarques. A questão das pesagens é importante nos movimentos de cais. No entanto, as opções deste módulo relativas às pesagens só são mais relevantes quando não haja um sistema integrado de pesagem. Isto é, quando o operador da balança tem de ver o peso na balança e registrar o mesmo no nosso módulo. Nos sistemas integrados, o operador da balança apenas faz a pesagem na balança e o sistema encarrega-se de passar as mesmas automaticamente para os respectivos movimentos de cais do nosso módulo. Por isso, neste vídeo, não nos vamos deter muito sobre esta questão. Há apenas de explicar um pouco melhor. Há cargas cujo peso já vem pré-determinado e há outras que têm de ser pesadas. No sistema existe informação a indicar se é necessário a pesagem e o código de segurança garante que a operação não pode ultrapassar a fase de pesagem. Por exemplo, impede a saída de um caminhão que devia pesar e não o tenha feito. Para esta pesagem, há em geral duas variantes. O caminhão chega cheio, é pesado cheio e depois é pesado vazio. O peso é a diferença registada entre o cheio e o vazio. E inversamente, o caminhão chega vazio, é pesado vazio, depois de carregado e é também pesado. O peso é igualmente a diferença registada entre o cheio e o vazio. Para proceder a estas operações, existe normalmente um ou mais locais de pesagem onde os caminhões têm de passar. Nestes casos, é nesses locais que, em regra, se aproveita para registrar o movimento da operação e emitir as guias de transporte quando necessário. Além da pesagem, há outras microoperações que usam tecnologias próprias e que são comuns nos cais. Um tipo de operação comum é o da identificação de cargas por meios óticos, e/ou de RFID. Por exemplo, com este PDA, posso percorrer um parque de automóveis para ler os respectivos códigos de barras que identificam o veículo, em particular o número do chassi. Note que neste caso não pode ser um PDA qualquer. Como se trata de códigos de barras de grandes dimensões, o PDA deve ter um feixe suficientemente largo e potente para lê-los. Em resumo, para determinadas cargas e microoperações especiais e para determinados contextos portuários, são precisos dispositivos especiais. Esses dispositivos também exigem um know-how específico e facilidades aplicacionais específicas, as quais não vamos aprofundar aqui, mas que dispomos. Aprofundamos essa questão no vídeo no módulo M735, Portos PDAs nos cais. Toda a questão da mobilidade mudou com as modernas redes sem fios e com a internet. A mobilidade nos portos sempre foi uma necessidade, mas a mobilidade antiga era cara e muitas vezes os dispositivos não estavam ligados em tempo real ao sistema. Esta falta de ligação em tempo real decorria quer das limitações dos dispositivos, quer em particular da falta de uma rede que cobrisse todo o cais. Hoje podem facilmente estabelecer redes sem fios, a baixo custo, que cubram todo o cais e sejam usadas quer pelos dispositivos informáticos atrás referidos, quer ainda por voz, câmaras de vídeo por IP, etc. E estas redes podem estar ligadas à internet, ligando o cais a toda a parte, a qualquer hora e a custos sempre cada vez mais baixos.
Falando um pouco sobre esta nova realidade que potencia a segurança, a produtividade e o tempo real a baixos custos, que queremos terminar este vídeo. Este slide esquematiza várias das tecnologias da informação das quais os portos podem se beneficiar, mesmo que pequenos e no contexto de países emergentes, em que ainda há falta de recursos. Temos, aliás, uma longa experiência de mais de 20 anos, trabalhando também em contextos de escassez de recursos. Por isso, as nossas soluções estão preparadas para serem implementadas e bem-sucedidas em qualquer país. A começar pela excelente relação custo-benefício das mesmas, passando pela grande dedicação aos projetos por parte dos nossos consultores e terminando com a possibilidade de aproveitamento do nosso know-how nas áreas colaterais das nossas aplicações, como sejam todas essas tecnologias aqui presentes, as quais também podemos ajudar a implementar. Podem contar conosco. Neste vídeo apresentamos o módulo M730, Portos Movimentação CAIS, com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a vossa organização. Lembramos que a implementação pode ser sempre faseada. Pode-se começar, por exemplo, pelo tratamento adequado logístico e aduaneiro da carga geral, deixando para uma segunda fase outros tipos de carga mais especializada. Começar pelos contentores também pode ser uma boa opção, se o movimento de contentores for significativo no porto em causa. Isto poderá ser aprofundado em diálogo connosco para uma melhor análise das vossas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros a que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para o ouvir e apoiar.